Olá, meu nome é Odair Oliveira de Sá, sou doutorando do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e vou apresentar a síntese do que foi desenvolvido na disciplina CE 221, Metodologia de Pesquisa e Computação, ministrada pelo professor Johnny Cardoso Marques. A agenda consta de uma contextualização e problema de pesquisa, os objetivos geral e específicos, a apresentação do protocolo de mapeamento dos resultados numéricos, a apresentação sintética dos 10 trabalhos mais correlatos, as conclusões e os agradecimentos. A contextualização aqui apresenta então uma necessidade que a Força Aérea Brasileira tem hoje, então que visa a integração de meios, né, por meio do Departamento de Controle do Tráfego Aéreo, de novas tecnologias que estão sendo implantadas, como o ADS-B também, que é baseado em posicionamento por satélite e possui comunicação de link de dados terra-ar, que em muitos países já contribui para tornar o tráfego aéreo mais seguro e confiável também. Então, o ADS-B é a tecnologia que eu vou utilizar, porque ela gera um volume extraordinário de dados que, a partir das aeronaves que estão voando em rota aí também. E isso vai formando esse grande volume que eu falei, que pode estar numa plataforma de Big Data. Então, o meu trabalho visa buscar uma arquitetura que seja eficiente e que possibilite, né, extrair dados que permita com custo acessível o processamento de grande volume de dados e a geração de alerta de qualquer tipo de anomalia também que foi identificada. O objetivo geral, portanto, é identificar e propor uma arquitetura de Big Data que possibilite armazenar dados de diversas fontes, principalmente o ODSB, e que vai permitir, em tempo hábil e com custo acessível, o processamento de grande volume de dados. Já especificamente falando, eu desejo buscar identificar anomalias entre o que foi planejado, né, que normalmente está registrado no plano de voo, com aquilo que está sendo de fato executado, que são os dados enviados pelo ADS-B também. Tá? E também geração de eventualmente algum alerta que possa avisar o operador do controle do tráfego aéreo de algum problema eventual que pode acontecer durante o voo. Então, no meu trabalho aqui eu busquei identificar a partir de um protocolo, né, de mapeamento de resultados, né, e de pesquisa. Então, nesse protocolo eu identifiquei 28 artigos, eu identifiquei aqui 5 critérios de inclusão, 3 critérios de exclusão, e sendo que nesses 2 critérios, 2 artigos foram eliminados. Então, desses 28, 2 artigos apenas foram eliminados após a aplicação dos critérios de exclusão. E 2 artigos que eu tinha avaliado como sendo possível de eliminação acabaram permanecendo depois de uma leitura um pouco mais completa e mais detalhada do conteúdo. Aqui começa então a apresentação sintética dos 10 trabalhos mais correlatos mais importantes. Então, que foram não mais importantes, mas sim mais pertinentes àquela pesquisa que eu estou fazendo. Então, Big Data Platform on Air Traffic Management. Então, ele vai mostrando aí que nos anos recentes várias ferramentas de gerenciamento de tráfego aéreo foram implementadas, né? Destacando o sistema de dados de voo, sistema de liberação digital, sistema de tomada de decisão colaborativa, gerenciamento de tráfego aéreo, etc. Isso se tornou importante, então, o estabelecimento de uma plataforma de análise de Big Data, para justamente contribuir para o gerenciamento do tráfego aéreo. Então, ele apresenta uma sugestão de plataforma que pode ter inúmeras aplicações, entre elas aí análise de atraso de voo, eficiência operacional, gerenciamento de fluxo, bem como detecção de anomalias em rotas. E finaliza afirmando que o sistema de controle aéreo gera uma quantidade enorme de dados, tá? Que é perfeitamente compreensível.
O trabalho 2, on Overview of Air Delay, a Study Case of Brazilian Scenario. Esse artigo é interessante, né? Porque, primeiro, procura entender a natureza e as características do atraso aéreo, né? Antes de entender, né? Até a questão do operacional, né? Então, ele quer entender as complexidades do setor aéreo, né? E isso acaba também contribuindo na minha tese, tá? Então, um dos pontos chaves aí é a questão do atraso. Então, é uma métrica de desempenho e afeta não só políticas do governo, políticas do órgão de controle, mas também afeta a satisfação dos passageiros. E o mais importante disso é que isso impõe custos, né? Dependendo se o atraso for muito grande, vai impor custos aí significativos para a empresa. Então, é um ambiente com diversas partes interessadas, então você precisa atender todo mundo aí da melhor maneira possível. O trabalho 3, Big Data Drive Machine Learning Enable Traffic Flow Prediction. Então, nesse artigo aí, a inteligência artificial ela desempenha um papel importante no controle do tráfego aéreo, pois pode ajudar a melhorar a segurança e também a eficiência das viagens aéreas, tá? Bem como melhorar a performance do tráfego aéreo. O estudo mostra 7 aspectos do controle do tráfego aéreo que possuem potencial de implementação do IA e por isso eu achei bastante interessante aqui para o meu trabalho. O artigo 4, Implementation of Artificial Intelligence of Air Traffic Control, Systematic Literature Review. Então, esse trabalho aqui ele foi importantíssimo, né? Porque cobre uma parte relevante do meu trabalho de pesquisa, né? No que diz respeito também ao uso da inteligência artificial. Então, ela revisou uma literatura que, que, que é relevante aí para alcançar o resultado, buscou assim, por meio de palavras-chave como implementação, controle de tráfego aéreo, aprendizagem de máquina, né? E nesses resultados verificaram vários aspectos do controle e do gestão de tráfego aéreo que cada vez mais estão dependentes da inteligência artificial e do sistema de aprendizagem automática. O quinto artigo trata do Impact of Big Data on Aviation. O estudo compara por meio de análise do antes e depois do advento do Big Data na indústria da aviação. Tá? Não está diretamente ligado aí com aquilo que eu pretendo fazer, que é um pouco mais específico, mas avalia avanços tecnológicos e a fonte de informação para a automação da indústria da aviação. Tá? Então, aí está diretamente envolvido com Big Data, e afirma também que o Big Data contribuiu para reduzir atraso de partidas de chegada. O artigo 6º, né, que eu verifiquei, foi um modelo para análise das operações da FAB utilizando tecnologia do Big Data. Esse também está diretamente envolvido na ideia que eu pretendia aplicar, né, porque ele já apresenta uma plataforma de Big Data que seria interessante para a FAB, né, e também recomendo algumas tecnologias, tá? Que envolvem aí vários aspectos de segurança, inclusive também, tá? Então, o artigo já propõe um modelo de arquitetura que é uma base assim bastante considerável para que o meu trabalho possa se fundamentar. O artigo 7º que eu verifiquei aqui, que é importante, dentro dos 10 que foram solicitados aí, Big Data Analytics em Airlines, Opportunities and Challenges. Tá? Então, ele apresenta um ponto de vista diferente, porque considera como que as empresas, companhias aéreas, adotam com sucesso a tecnologia do Big Data pelo mundo. Né? Então, foram 27 entrevistas semi-estruturadas com funcionários especialistas de companhias aéreas no Egito. Tá? E aí mostrou a potencialidade do uso do Big Data também. Tá? Então, não só na gestão do espaço aéreo, a flexibilidade também no trato com cada passageiro, potencializar a resolução de problemas, apoiar a decisão, proporcionar voos mais seguros,
impulsionando também manutenção preventiva e melhoria do desempenho. Então, uma série de melhorias aí que foram apontadas e que podem ser aplicadas aqui também no Brasil. O oitavo artigo, selecionado para apresentar aqui, fala sobre Data Science and Analytics in Aviation. Então, ele analisa tanto a ciência quanto a análise de dados em estudos de aviação em diversas áreas críticas. E isso aí é bastante interessante para o meu caso, como é o gerenciamento da rede de transporte aéreo, previsão e também aprendizagem de máquina. Então, eu achei interessante também incluir, porque ele fundamenta muito das ideias que eu gostaria de explorar. O nono artigo é bem interessante lá da experiência da Austrália, né? Investiga as opiniões dos controladores do tráfego aéreo, né? Quando você trata da questão da automação de várias funções no gerenciamento do tráfego aéreo, tá? Então aqui foi identificado algumas coisas que podem ser positivas e outras coisas que podem ser negativas também. E isso vai afetar também a consciência situacional dos controladores do tráfego aéreo. Tá? Os resultados mostraram que as ferramentas apoiavam e auxiliavam o controlador, mas eles também tem que ver se vai ser aceita pelo controlador do tráfego aéreo. Tá? Então, as ferramentas que assumiam, substituíam a tomada de decisão e a autoridade do controlador tiveram menores níveis de aceitação, que faz muito sentido. Tá? Então, o aumento da automação foi considerado como tendo tanto efeito positivo quanto negativo. Tá? E isso está diretamente envolvido aí com o meu trabalho também. Então, a maneira como é implementada qualquer nova tecnologia, ele pode aumentar os riscos de segurança aí do trabalho. E, finalmente, o último artigo que eu vi caracterizando a infraestrutura do espaço aéreo brasileiro e a Air Traffic Performance, ou seja, performance do tráfego aéreo via análise das trajetórias de dados, né, de voo. Então, para o propósito daqui da minha tese, né, esse artigo aqui foi talvez o mais importante de todos, né, porque ele analisa os dados baseado numa caracterização multiscala na estrutura do espaço aéreo brasileiro e também avalia o desempenho operacional do tráfego aéreo a partir do rastreamento de aeronaves registrado pelo sistema de vigilância. E o ADS-B está incluído nisso. Tá? O aprendizado não supervisionado é realizado com uma análise do agrupamento de trajetória de voo para identificar automaticamente padrões de tráfego aéreo espacial, tanto no terminal quanto no espaço aéreo, em rota para os principais pares, origem e destino do sistema de transporte aéreo brasileiro. Então, aí foram identificadas a eficiência estrutural do espaço aéreo e a eficiência operacional dos fluxos de tráfego. As trajetórias de voos reais são projetadas em trajetórias nominais de referência no espaço e no tempo. Então, isso permite uma comparação entre rotas de eficiência de tráfego aéreo em múltiplas fases de voo, bem como a identificação de fatores causais para, eventualmente, algum desvio, ou seja, aquilo que eu também quero identificar como anomalias, né? E fornece uma abordagem sistemática baseada em dados para auxiliar o projeto do espaço aéreo e os processos de monitoramento também. Como eu disse aqui, talvez o principal artigo de referência que eu encontrei para a minha tese. Conclusões. Minha tese aqui é identificar e propor uma arquitetura de Big Data que possibilite armazenar dados e você, usando uma tecnologia que já está sendo implantada, que é a DSB, e vai permitir, em tempo hábil, com custo acessível, o processamento de grande volume de dados. Tá? Esse processamento significa também
identificar eventual anomalia. Então, provavelmente eu vou ter que utilizar inteligência artificial para isso. A pesquisa aqui apresentada, então, é uma pequena parte de uma revisão sistemática de literatura, que nada mais é que uma narrativa que descreve os trabalhos encontrados, correlacionando com suas similaridades e conclusões para fundamentar minha tese. Agradecimento aqui especial ao professor Johnny, tá? Não só pela disciplina, mas como a maneira como foi abordado também durante o decorrer das aulas, né? Então, para a minha tese, que envolve Big Data, IA, controle de espaço aéreo, a disciplina Metodologia de Pesquisa e Computação se revelou de suma importância e recomendo para todo aluno que desejar fazer pesquisa na área de computação. A agenda, então, constou da contextualização e programa de pesquisa, objetivo geral específico. Eu mostrei para vocês o protocolo de mapeamento dos resultados numéricos que foram alcançados. Fiz uma apresentação sintética dos 10 trabalhos mais correlatos, apresentei as conclusões e também os agradecimentos ao professor Johnny. Tá? Então, sou o Odair Oliveira de Sá, sou doutorando aqui no Instituto Tecnológico de Aeronáutica e faço parte da divisão de ciência da computação. Estou na sala 89, os meus e-mails aí, odair@ita.br, odair.sa@ga.ita.br. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.